homens de Deus, nós, homens, mulheres do Senhor, nós temos marcas da vida mesmo, de sofrimento, de lutas, de batalha, de guerras. E nós atravessamos momentos difíceis. Salmo 119, verso 75, os textos que eu citarei agora, nenhum deles vai ser da mensagem, apenas para introdução e trazer a gente alguma memória que eu quero refletir com vocês hoje. Salmo 119, 75 diz que o Senhor me afligiu com fidelidade. Fui afligido, sim, pelo Senhor, não há culpados, foi o Senhor quem me afligiu, mas o Senhor é fiel ao me afligir. Então, é incrível essa percepção de que mesmo na aflição, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, eu consigo enxergar que o Senhor é fiel. Não um devedor, não aquele que tirou os olhos de mim, não aquele que eu estou sofrendo e não sei porquê, mas eu ainda continuo enxergando um Deus que é fiel na minha vida. E isso é extraordinário, porque nesse momento que a gente vive, a vida mesmo, né, gente? A vida não é fácil, viver não é fácil. Nós sabemos que a própria existência dói, viver dói, e nós somos marcados pela vida, não tem jeito. Mas nesse período de pandemia inédito no mundo todo, muitos de nós levamos pancadas e conhecemos pessoas, e estamos vendo o mundo sendo sacudido. E os cristãos, eles se levantam no meio disso tudo, dizendo: o Senhor é fiel, apesar das aflições. Então, há um texto, um livro na Bíblia, nenhum é da mensagem, então fica olhando aí para mim, que é só de lamento, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Vida é tão dura que o Senhor permitiu que um livro chamado Lamentações fosse inspirado. Então o Senhor não esconde a dor dos seus heróis, o Senhor não esconde as lágrimas dos personagens bíblicos, e Ele permite que um livro só de lamento seja inspirado. E o livro de Lamentações, capítulo 3 de Lamentações, o profeta Jeremias, ele perde Deus de vista, e ele está percebendo no capítulo 3, verso 17 em diante, que eu só estou conseguindo ver o mal, eu não consigo mais ver o bem, eu não tenho mais a perspectiva de que Deus é comigo, e o profeta Jeremias está lamentando essa realidade. Mas quando é no verso 21, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele dá um brado no versículo 21, dizendo: é verdade, as batalhas estão sendo muito grandes, o desvio do olhar para as lutas, para as dificuldades, para os sofrimentos está sendo constante, mas eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse trazer à memória não é simplesmente uma lembrança. Queria convidar você a pensar comigo que nessa diferença, pelo menos aqui no que eu quero te passar, a diferença de lembrança para memória. Quando nós lembramos do passado, isso pode ser mais um saudosismo, que pode nos trazer alegria, pode nos trazer tristeza. A gente lembra do que passou. Trazer à memória, conforme o que a gente percebe, textos bíblicos, eu vou citar só mais alguns aqui, é fazer com que a minha mente comece a rodar em verdades absolutas, que serão elas que vão organizar como eu estou hoje e me garantir firmeza para o amanhã. Por isso que eu tenho esperança. Se for uma questão apenas de lembrar de passado, isso não me trará esperança. Mas se eu trouxer à memória o que é verdade, isso me cura hoje e me garante uma vida cheia de esperança. Porque eu trouxe a memória, agora vai rodar, raciocinar, pensa. Jeremias, no capítulo 3, estava pensando coisas tão opostas à vida e àquilo que Deus gera. No verso 21, negativo, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. O nosso principal campo de combate, de vitória ou de derrota, é a mente. As nossas vitórias espirituais ou derrotas espirituais, elas começam no campo mental. Por isso que o culto tem que ser racional, e por isso que lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz que tudo que seja puro, amável, de boa fama, virtuoso e que contenha louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Porque senão você vai começar a pensar muitas bobagens, e a gente sucumbe espiritualmente, nós nos afogamos emocionalmente, porque nós não vigiamos os nossos pensamentos, e eles nos levaram para ambientes de morte, e a gente não cuidou.
E foram esses pensamentos que nos fizeram cair. Por isso, eu tenho que trazer à memória, eu tenho que trazer verdades à memória, para que haja cura nas nossas vidas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Assim, trazer à memória verdades que curam. Há apenas outros textos para reforçar o que eu estou te falando. Êxodo capítulo 17, 14. Êxodo 17, 14. O Senhor diz assim: escreva isso num livro para que fique em memória do meu povo. Escreva a lei num livro para que sirva de memória. Então, isso aqui não é um livro de lembranças. Isso aqui são verdades que nós temos que trazer à memória todos os dias das nossas vidas. Então, nós não lembramos de um passado aqui. Nós temos verdades absolutas aqui, que ao trazer à memória nos curam. Davi, no Salmo 135, verso 13, diz: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória passará de geração em geração. Geração em geração, eles saberão quem o Senhor é. Isso é raciocínio. E o que dizer da ceia? Lucas, capítulo 22, 19. Vocês vão celebrar o pão e o vinho em memória de mim. Então não é lembrar da cruz, é trazer as verdades da cruz para que isso configure a sua vida. O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa direção é um texto conhecido, que a gente não vai ter nada de novo, mas nós vamos trazer à memória verdades absolutas. Mateus capítulo 14, e aí sim convido você a abrir sua Bíblia, nesse episódio de Jesus aqui. Mateus 14, a partir do verso 22. O termo cura, gente, quando a gente fala do termo cura, pressupõe que haja doença. Mas eu gosto muito dessa expressão cura, porque ela tanto serve para os doentes, de fato, e o Evangelho veio para aqueles que estão doentes e de todas as doenças. Mas da mesma forma, o Evangelho é as verdades que nos tornam agentes de cura também. Então, eu não preciso estar aqui necessariamente para ser curado, mas eu preciso estar aqui para aprender como se cura. Porque o Senhor também nos coloca em rotas de colisão com enfermos, para que nós sejamos instrumentos de cura na vida das outras pessoas. Então, a gente já não pressupõe doença. Quando eu digo verdades que curam, não é uma pressuposição de que aqui está todo mundo doente e quem ouvir essa mensagem é doente. Pelo contrário, nós vamos entender o que é que cura, para que nós sejamos instrumentos dessas verdades também. Mateus 14, 22. Logo ao sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, se você não tem familiaridade com essas expressões, é entre 3 e 6 horas da manhã, então alta madrugada. Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando nós lemos textos assim, a gente pode ter uma memória de lembrança de que o Senhor fez isso em algum dia. E a gente ficar meio que entusiasmado com textos como esse, assim como a gente assiste um filme, e quando termina o filme a gente tem várias emoções, se gostou do filme, terminou bem, e a gente pode estar chorando depois do filme, a gente pode estar emocionado,
mas aí terminou o filme, aquilo não tem nenhuma conexão com a vida da gente. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar para a vida normal, fecha-se a TV, desliga o aplicativo, o filme acabou. Isso aqui não é filme. Toda cura que o Senhor operou, toda a ação de Jesus na história, e tudo que está registrado mediante o que Ele fez e disse, é pedagógico. Tudo. Não há nada que não seja para instrução, e não para nossa admiração. Textos como esse não é para provocar nossa admiração. Textos como esse é para gerar em nós instrução. Então ele é pedagógico. A gente tem que tirar daqui ensinos para nós. Não vamos andar por sobre as águas, mas a gente pode andar sobre as águas. O Senhor em cima de um monte orando por nós, a gente não precisa orar em cima de monte, mas a gente precisa entender os desdobramentos de uma vida de oração. Então, é pedagógico, é instrutivo. Não é simplesmente para a gente sair daqui admirado ou tendo mais informações bíblicas, mas é por causa dessas instruções nós sairmos daqui transformados. Você acredita nisso? E mesmo que a gente não entenda que isso aqui é um movimento de transformação, é isso que o Senhor quer de nós. Não, o máximo que a gente puder repetir, gente, e o máximo que a gente puder insistir, que esse momento aqui nosso, que de reunião, de internet, de pregação, de cântico, ele se tornará cansativo se não houver propósito. E nós não estamos aqui em um movimento religioso, nós estamos aqui para um encontro transformador. E para um encontro transformador a gente fica certo de que nós não viemos para cá em vão. Porque tem instrução, tem ensino, tem princípio para mim. Tem algo que eu preciso aprender. Eu peço você que em oração, deixe Deus falar ao seu coração e que isso seja um divisor de águas para nós. Então, tentarei ser o mais objetivo possível, até mesmo porque eu acho que você me ajudaria também a tirar ensinos desse texto. Ele não é difícil a gente tirar ensinos aqui. Mas em primeiro lugar, verdades que curam, traga à sua memória, Deus não tem nenhum interesse, o Senhor não tem nenhum interesse em nos livrar da rota de colisão de ondas contrárias. O Senhor manda os discípulos atravessarem um mar que o Senhor sabia que não ia dar certo. O Senhor manda os discípulos atravessarem um mar que o Senhor sabia que o negócio ia ficar feio para eles. É verdade, Deus nos coloca em enrascadas. Se isso não tem na sua Bíblia, pode anotar porque é verdade. Deus ama nos colocar em enrascada. Nos colocar em mares que a gente não sabe o que fazer e a sensação de que nós vamos morrer. E sabe quem foi que nos colocou nessa encrenca? Foi Ele. O Senhor pega os discípulos e diz, atravessem o mar, e o Senhor sabia em absoluto que aquele mar não estava fácil. Nós temos uma ideia do cristianismo moderno, do cristianismo de hoje, é que o Senhor vai fazer com que as ondas não nos peguem. Essa expressão onda, eu trago mais uma vez a nossa memória, que os especialistas estão dizendo que nessa pandemia virão ondas de sofrimento. Repito, primeira onda é a pandemia em si, segunda onda, colapso do sistema hospitalar. Terceira onda, as pessoas doentes que tinham as suas doenças crônicas, elas piorarão e morrerão exatamente em consequência da segunda. Porque se os hospitais estão em colapso para atender vítimas de Covid-19, eles não cuidarão das pessoas que já tinham suas doenças pré-existentes. Terceira onda, então as pessoas que tinham doenças existentes, pré-existentes, também morrerão e piorarão. Terceira onda. E a quarta onda, doenças mentais e emocionais. As pessoas não terão esperança, as pessoas entrarão em colapso nas suas fobias, nas suas desorganizações emocionais e mentais, e vai ter uma quarta onda, de pessoa doente emocionalmente. Então os especialistas falam de outras. A onda dos desastres financeiros, acadêmicos, aí vai. E essas ondas acertarão que igreja? Essas ondas pegarão que igreja? Que igreja essa onda vai se encontrar? Com qual igreja essas ondas vão colidir? Porque vai pegar na igreja. Aleluia, meus irmãos. Olha, é meio fraco, mas vai pegar.
E nós não estamos dizendo que vai pegar nesse prédio, estamos dizendo que vai pegar em você e em mim. Porque o Senhor não vai desviar as ondas das nossas vidas. Recebam a palavra de cura. O Senhor não desvia ondas de sofrimento dos seus filhos. Ele vai perguntar se o alicerce está firme. É só isso que ele vai perguntar. Lucas capítulo 6. É isso que o meu reforço no que eu estou te falando é Lucas 6, verso 48. Lucas 6, 48, o Senhor Jesus disse assim: virá uma enchente. Lucas 6, 48, uma enchente virá. E vai pôr para derrubar você. Porque você é uma casa. E vão fazer com todos os esforços, essas ondas vai te derrubar. E o Senhor não promete livrar a onda, mudar a onda de curso, tirar a casa do lugar, orar a oração do Pai Nosso e dizer: livra-nos do mal, porque teu é o poder. Não adianta você fazer essa rezinha aí, não. Ou você entende a verdade que está nisso, ou então você será uma casinha que daqui a pouco vai virar escombros. Porque ou vira escombros, ou fica de pé, aonde eu não vou desviar. Então cresça, seja uma pessoa de envergadura, seja uma pessoa que tem alicerce, e não uma casinha construída na areia. Sabe onde é que a gente constrói casa em areia? Dentro de igreja. Sabe onde é que a gente constrói uma casa na rocha? Em Cristo. Quando a gente está aqui em Cristo, e não querendo ter forma parecida, mas sem alicerce, vai derrubar. Porque a enchente não será desviada. Então aí a gente já tem repetido várias vezes, nós acreditamos que já estamos num entendimento sobre isso, que quanto mais a gente ora para o Senhor livrar a gente de onda, mais onda vem. Aleluia, irmão? Já prestou atenção nisso? Pois é. Então quanto mais você ora pedindo que o Senhor te livre do mal, mais Ele manda enchente. E aí você faz campanha, compra óleo ungido, e pega na camisa do pastor Cledson, e nada resolve. E não livra as ondas, porque é bíblico, ele não vai livrar as ondas. Então o Senhor manda os seus discípulos atravessar o mar, em frente seus mares revoltos. Em frente seus mares revoltos. Eu quero que você esteja nesse mar tão complicado. Eu acho que isso cura porque tira a gente do sentimento de culpa. Eu acho que isso cura porque tira a gente do questionamento se Deus é Deus mesmo, se nos ama. Tira a gente de um monte de complicação mental e a gente traz à memória uma verdade que me cura. O Senhor me quer em mares revoltos. Porque senão Ele não teria permitido os discípulos atravessarem esse momento. Amém? Aí você entende, isso aqui é pedagógico, então a gente tira ensino de um episódio e não um filme que a gente gosta. Vamos para frente. Segundo ensino para nós é que o Senhor vai achar onde você está. Fica tranquilo, o Senhor vai acertar você. Dentro de um mar enorme, o mar de Tiberíades, um mar grande, gente. Então, o Senhor, Ele está de madrugada. Os discípulos estão mar adentro, muitos estádios adentro, centenas de metros mar adentro, alta madrugada, situação climática desfavorável. Como é que a gente acha um barquinho no meio disso tudo? Então assim, o Senhor vai te achar. Nas lutas que nós estamos passando, nas dificuldades que nós estamos passando, o Senhor vai nos encontrar e Ele não tem dificuldade de nos encontrar, gente. O Senhor sabe nos achar nas mais densas escuridões, o Senhor sabe me achar. Ele me colocou nesse lugar porque Ele tem propósitos que a minha vida enfrente mares revoltos, mas saiba disso, o Senhor sabe exatamente quem somos e onde estamos. A verdade é que quando a gente vê que o Senhor está orando, posso até aprender isso também. A gente só vai acertar o caminho em oração.
Porque apesar de ser Deus, ele só acerta o caminho porque ele tem uma vida de oração. Ele não acertou com o barco por causa do GPS. Ele não acertou com o barco por causa do aplicativo do celular do Pedro. Ele acertou com o barco porque ele é Deus e sabe onde o barco estava, e nenhuma situação climática adversa e nenhuma escuridão é densa o suficiente para que ele nos perca de vista. Então, em nenhum lugar que nós estejamos ou vamos parar, o Senhor esqueceu da gente ou não sabe onde nós estamos. Para quem existe esse relacionamento com o Senhor, por isso que a vida de oração tem pelo menos 3 movimentos assim extraordinários. Vida de oração, eu sei quem eu sou. Vida de oração, eu sei quem Deus é. E vida de oração, eu quero saber o que Deus quer. Vou repetir, 3 pilares da oração. Eu quero saber e sei quem eu sou. Eu quero saber e sei quem Deus é. E outro pilar da oração, eu quero saber o que Deus quer. Ou seja, em nenhum momento eu tenho que dizer para Deus o que é que eu quero. Oração não é para informar a Deus as minhas necessidades. Oração é para entender a Deus quais são os seus propósitos. Porque o Senhor mesmo disse em Mateus capítulo 6, que a gente não precisaria pedir nada, porque Ele já sabe do que nós necessitamos. E esse Deus que precisa ser informado do que a gente precisa, é um Deus pagão, é um ídolo, Ele não é o Deus bíblico. Nós não é errado orar e pedir, não é errado estarmos diante do Senhor em petições. A Bíblia diz para a gente pedir, o errado é fazer da oração um canal para conseguir de Deus o que a gente precisa, e não para entender dos seus propósitos. Faz sentido, gente? Então o Senhor está orando, porque se não for em oração, a gente não acerta o caminho. Por exemplo, nas nossas experiências da vida, alguém um dia encontrou a gente num local que só se explica Deus. Porque se não fosse o Senhor, a gente não teria sido achado naquele dia. E foi um milagre alguém fazer por mim o que fez. Foi um milagre alguém ter segurado na minha mão. Foi um milagre alguém ter me encontrado, ter me socorrido. Porque se não fosse o Senhor, essa pessoa não saberia onde eu estava. Então esse Deus é extraordinário. Gente boa, não fica muito preocupado com esses mosquitos que estão aqui não, porque a concorrência é desigual. E vocês estão quase que sincronizados assim. Está vendo o mosquitinho? Está todo mundo assim, ó. Então a concorrência é desigual. Eu é que deveria estar com um problema, porque eu estou abrindo a boca todo tempo, mas vocês estão tudo de máscara. Então não tem problema, eu estou com problema em engolir um desses aqui, mas vocês estão de máscara, então sossega, só fecha o olho e curte a benção. Se bater em você aí, Deus controla o mosquito, aleluia. Terceiro, o Senhor, Ele quer que a gente atravesse mares revoltos. O Senhor sabe onde nós estamos e vai nos achar e sabe quem nós somos. Às vezes a gente esquece quem nós somos e quem Ele é. E isso aconteceu porque a gente se afastou de uma vida de oração. Em terceiro lugar, pela palavra dEle, nós conseguimos andar sim sobre as águas. Pela palavra dEle, andar sobre as águas é possível, por causa da palavra dEle. A gente não precisa usar bote, a gente não vai precisar usar barco, nós não vamos precisar aprender a nadar, nós vamos andar sobre as águas. As ondas que vierem pegarão uma igreja que sabe andar sobre ondas. Seja qual for a onda, nós andaremos sobre elas. Por causa da palavra do Senhor que nos faz não sucumbirmos, não sermos afogados. Venha o que vier, os diagnósticos que saírem, as dificuldades que enfrentemos, as pancadas que nós levemos na vida, venha o que vier, os cristãos andam sobre ondas, gente. Não por causa da nossa força, da nossa autoridade, da igreja que a gente congrega, mas é exatamente pelo poder da palavra do Senhor que isso gera em nós. É por causa da palavra dEle, é Ele ter dito, vem para cá. Se é o Senhor, se o Senhor mandar, eu vou.
E a palavra está mandando a gente dar passos de fé, dia após dia, e as nossas vidas estão dentro de barco, meus irmãos. Sabe por que Deus é desconhecido? Porque ainda estamos dentro de barcos. Sabe por que o Senhor não passa de um fantasma? Porque a gente não sai de dentro do barco. Estamos enfrentando nossos mares revoltos e não confiando numa palavra e não andando em direção ao Cristo vivo e verdadeiro. Na verdade, a gente entrega a nossa vida em total responsabilidade a Ele. Porque assim, gente boa, para isso aqui fazer valer nas nossas vidas, se eu te contar um segredo, só se a entrega for total. Um pé em cada canoa não vai funcionar não. Um coração dividido não tem como. Um pezinho no barco e um pezinho no mar, rapaz, vai funcionar não. Você pedir um bote, não vai acontecer. Ou você entrega a sua vida absolutamente a esta palavra, ou ela nunca vai ter efeito. Nunca. Vai ser apenas um livro de lembranças. E que a gente se emociona de vez em quando e chora dependendo do teclado. Mas nunca uma transformação genuína e completa. Nunca. Porque a gente não sai do barco. Mares revoltos, qual é o local mais seguro que tem para estar? Dentro do barco. Onde é que Deus quer que a gente ande? Fora do barco. Quem está dentro do barco, o Senhor é um fantasma. Quem está fora do barco, o Senhor é o alvo da vida. Até quando a gente não vai assumir as nossas responsabilidades? Até quando a gente não vai entender que nós somos responsáveis pela vida espiritual que temos? Até quando assim a nossa vida espiritual ela não vai ser mesmo de responsabilidade nossa? Quando a gente entende essa palavra do Senhor, meus irmãos, a gente começa a pisar sobre aquilo que a gente tem medo. Porque o maior medo de um pescador é ser engolido por água. E Pedro está pisando naquilo que ele sempre tinha medo. E é muito interessante a palavra do Senhor nos fazer pisar sobre aquilo que nós tememos. Medos que podem nos neutralizar e fazer com que a nossa visão do Senhor sempre seja de um fantasma. Nós aprendemos que na vida cristã, espero estar sendo feliz nas colocações e vocês estejam conseguindo entender. Na vida cristã, talvez a sua maior preocupação nessa pandemia é sobreviver. Aliás, você pode estar passando a vida toda preocupado em sobreviver. E se você não prestar atenção, não no que eu estou te dizendo, mas nesta verdade, você vai sucumbir. Porque a nossa prioridade não é sobreviver. A nossa prioridade é ter vida eterna. Porque quem se preocupa com sobrevivência vai morrer. Aliás, se preocupando ou não se preocupando, vai morrer. Ou seja, você perdeu a vida tentando salvá-la. E não sei se você sabe disso, Jesus disse isso em Mateus 8:35. Se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la, você não vai viver. Porque a tua vida vai ser sempre uma luta para sobreviver. Ou seja, você não tem nem vida eterna. Porque se você tivesse vida eterna, a tua luta não seria para sobrevivência, seria para propósitos. Nossa maior luta é não morrer. Você vai morrer, miserável. Não importa quando, mas você vai morrer. E não importa como, você vai morrer. Então a nossa angústia não é sermos irresponsáveis com a vida, mas é cumprirmos propósitos eternos na vida que Ele me deu. Porque se o Senhor não tivesse salvado Pedro, se Pedro tivesse morrido afogado, que é o que a gente vai ver aqui, Pedro teria morrido na missão, morreu certo. Salva-me, Senhor. Não, vai morrer afogado. E se Pedro tivesse morrido afogado, ele teria visto a glória de Deus e não o fundo do mar. E alguns de nós só vamos ver fundo de mar e nunca a glória do Senhor, porque não andamos por fé, não acreditamos nessa palavra, não saímos do barquinho e Cristo é sempre um fantasma para mim.
Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem ele é, o local mais segurinho é o barquinho, e eu não tenho propósito na vida nenhum, a não ser criar menino, ser esposa, ser marido, trabalhar o dia todo, voltar cansado, mas eu não sei que propósito a minha vida tem. Deixa eu dizer um segredo, é porque você pensa em sobreviver. Então a maior dedicação é o trabalho, a maior dedicação é o dinheiro, a maior dedicação... Ah, mas se você for aqueles da mente aguda, aí diz assim, então a gente não vai estudar mais. Se o propósito é esse, é ficar rico, é ter, você vai gastar isso tudinho, senão seus filhos, e você a única coisa que verá é fundo do mar. E o Cristo sempre foi um fantasma. A vida tem que bater, a vida é dura, a vida é difícil. Ensine isso para os seus filhos, porque a vida ela é cheia de ventos contrários. Eu vou colocar você no mar, e lá no mar da vida só tem vento contrário, tem vento favorável não. Ah, você estava esperando vento favorável? Ah, você estava esperando ventinho a favor? Tem não. Tem que ter convicção para enfrentar a vida. E sabe quando é que um vento é contrário? Quando a gente tem convicção. Sabe quando é que um vento é sempre favorável? Quando a gente está aqui para ganhar. Quando a gente está aqui para ganhar, o vento é favorável. Por favor, não chame de crise. Sabe o que é crise? Quando a gente tem convicções e eles são tensionados. Aí a gente vive em crise. Porque nós estamos falando de valores e princípios que não podem ser negociados. Agora você vai enfrentar a tentação. Porque a tentação é quando a gente tem convicção. Dando para entender? Aí no caso, quando o apóstolo Pedro ele está saindo, ele está indo de encontro ao Senhor, a gente está andando sobre as águas, porque as nossas convicções estão na palavra. O Senhor disse, vem, e eu quero acreditar, e eu acredito. Ponho os 2 pés na água e começo a andar. Em último lugar, o último ensino, nós vamos aprender nesse texto que o nosso problema nunca foi com águas revoltas. O meu problema nunca foi contexto. O meu problema nunca foi noite escura. O meu problema nunca foi um irmão que não me ligou. O meu problema não é a família que eu nasci. O meu problema não são as dificuldades que me rodeiam, o desemprego que veio. O meu problema mesmo não é a enfermidade. O meu problema não é com quem eu casei ou a vida que não sorriu para mim. Na verdade, o meu problema não é vento contrário. Você sabe qual é o meu problema? Se chama incredulidade. Esse é o meu problema. Porque é óbvio, assim, está ruim sendo cristão, então assim, deixa de ser. Deixa de ser e vê se a vida melhora. Abandona, aborta, apostata da fé e vê se a vida melhora. Ou se você acha que a sua vida vai melhorar fora da igreja, o que você está fazendo aqui? Sai da igreja que é perda de tempo, meu povo. Porque se a vida fora da igreja, aqui é perda de tempo, então assim, fora daqui, alguém melhora fora daqui, então gente, quer um conselho, se aqui piora, melhor é lá, eu sairia. Se com Deus é ruim, eu abortaria, apostataria, porque eu quero o bom. Então o meu problema não é contexto. O meu problema é o que eu quero. Então, até quando a gente não vai assumir responsabilidades? É bom a gente relembrar do Éden. Sempre gosto do Éden. Os ensinos do Éden eu acho fantásticos e a gente tem que estar lá sempre, não pode sair de lá nunca. Porque quem foi expulso de lá não se deu muito bem, não. Então a gente tem que voltar para lá. E lá no Éden, por exemplo, você fica pensando que o que está faltando para os seus filhos é culto. A gente está precisando de mais culto para adolescente. Vou repetir isso de novo. A gente está precisando de uma programação boa para adolescente aqui, porque senão isso se desvia. Deixa eu te perguntar, lá no Éden tinha carência de culto? Devia ser ruim de culto, não é não? Porque deu errado. Ou o pregador era ruim? O próprio Deus pregava todo dia. O pregador era ruim? E não tinha muita encrenca não, é só 2. E ainda rachou, uma igreja de 2 membros. Então, na verdade, qual era a carência do Éden?
Faltava culto? A gente tem que ter mais programação? Porque senão os jovens diziam, não. Deixa eu te contar uma coisa do fundo do coração. O jovem desvia por causa das suas escolhas. E tem que ser responsável o suficiente para matar no peito essa responsabilidade. Porque quando ninguém ligou, quando ninguém visitou, quando ninguém foi atrás e quando ninguém bajulou, é vento contrário que tinha que ter enfrentado. O jovem que não quer compromisso com o Senhor é opção dele. Não é culpa de igreja. Mate no peito a responsabilidade. Ninguém bajulou, ninguém puxou tapete, ninguém fez a programação que eu acho que eu queria. Tenha dó, gente. Um adolescente vai ser mais forte porque tem falta de programação? Um jovem vai ser mais forte porque a gente tem carência de programação? Um casal está enfrentando em crise porque o ministério de casal não visitou, meu povo? A gente vai assumir responsabilidades quando? De sermos um cristão genuíno e verdadeiro. Essas coisas ajudam? Ajudam, mas nunca foram determinantes. Nunca. Não é bíblico. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus, meu povo. Porque senão o Éden não teria dado errado. A questão é que entra uma serpente. E quando a serpente entra, ela traz uma proposta de vida. E aquilo que o Senhor tinha me configurado, eu abro mão. E aceito a proposta que está sendo me oferecida. E quando eu aceito a proposta que está sendo me oferecida, eu abro mão de Deus ser a minha única referência. Então o problema não era o ambiente, o problema não era o pregador, o problema não era a mensagem, o problema não era o contexto, o problema sou eu, que prefiro outras coisas a Deus. Pedro, por que você duvidou? Por isso você começou a sucumbir. Meu povo, o Senhor não cessou o vento quando Pedro estava andando. Pedro vem, vento, acabou, parou, a água, tranquilo, porque o Pedro vai andar agora. Não, ele só disse, vem. Sabe quando foi que o vento cessou? Quando o Senhor mandou cessar e todo mundo já estava dentro do barco. Porque é pedagógico, não é poder. É poder que ensina. Aí nós queremos ainda vento favorável. Aí a gente quer que o contexto mude. A gente está esperando que o cunhado se converta. Ah, sério? Rapaz, conversão de cunhado é um milagre. Você ainda está esperando que a sogra lhe ame. Ah, entendi. Senão você sempre vai ser crisezinha. Você estava esperando que o pastor, quando você tinha 8 anos de idade, você tem 50, vem ainda lhe pedir perdão daquilo que ele te falou. Senão você ainda está extremamente em crise com a igreja. Vergonha na cara você não quer tomar, não. Incredulidade não é ateísmo. Incredulidade não é ateísmo. O Senhor nunca bateu em ateísmo. O Senhor bateu em incredulidade. Incredulidade é um conceito de fé diferente do Evangelho. Só isso. Você crê numa coisa, você creu na serpente. Isso é incredulidade. Apenas tirou Deus do seu devido lugar. Quero encerrar dizendo que há um Deus que sempre se lembrará de nós. Essa noite aqui é talvez uma noite que eu quero dizer mais uma vez para você, Deus não esqueceu de você, por isso que você está ouvindo o que você está ouvindo. E que você pode andar em cima e sobre aquilo que que você teve medo. E que o medo não lhe neutralize. A gente vai encerrar esse culto com uma canção. E essa canção ela começa falando de eu um dia criei assim. E as coisas mudaram, mas aí vem a palavra do Senhor dizendo, escuta, o que você precisa trazer à memória, mais uma vez, é aquilo que eu te prometi. É aquilo que eu te prometi. A gente vai sempre ouvir do Senhor dizendo, e aí? Você vai confiar em quê? Você vai confiar no vento ou naquele que controla o vento? Decide. Você toma uma decisão aí.
Se você vai continuar acreditando nos ventos contrários da sua vida, e por isso que você é o que é, mas por favor, seja honesto, isso foi uma decisão sua. Ou você vai começar a acreditar naquele que controla o vento? Você tem uma decisão. Hoje, talvez, pessoas estejam sucumbindo e é o dia de estender a mão e dizer: oh Deus, me salva. Hoje eu preciso ser salvo de novo, porque eu estou sucumbindo. Eu estou morrendo afogado, porque eu estou mais crendo em força de onda do que no Senhor. Eu perdi o Senhor de vista. Eu estou mais sucumbindo aos maus que vêm de dentro do que os contextos que vêm de fora. Eu estou culpando contextos de fora, quando na verdade os problemas estão dentro. Então, livra-nos do mal, é o mal que está dentro. Por isso que eu não vou cair em tentação. Não é me livre de contextos. Então, mais uma vez, a gente encerra um culto hoje à noite, nesse lugar, com uma linha imaginária na nossa frente. E desde quando eu me entendi por pastor e que o Senhor me iria levar ao ministério pastoral, eu pedi ao Senhor que nunca na minha vida, fosse no encontro de homens, fosse no encontro de casais, fosse na escola bíblica, fosse no culto de oração, pedi muito ao Senhor que fosse no encontro com 5 pessoas, mas se eu fosse o responsável de abrir essa palavra, que nunca eu não marcasse uma linha para que as pessoas não tivessem que atravessar. E até hoje, o Senhor tem me dado essas condições de tornar relevante todo o encontro que a gente se propõe a se reunir em nome dEle. Se não vai fazer conexão com um ou com o outro, isso é normal. Às vezes depende muito do estado do coração. Ou eu não consegui me comunicar da maneira que você precisava. Que o Espírito do Senhor codifique isso para você. Você precisa tomar uma decisão. Há uma linha na sua frente. Você precisa decidir. Para que o Senhor deixe de ser um fantasma e passe a ser um Deus vivo e verdadeiro. Deus abençoe a sua semana.